Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o professor Goicoechea. Hoje nós faremos uma resolução da questão da ESA, bem bacana a resolução com o tema de governo geral. Aquela fase de administração do Brasil colônia, né, instituído ali logo após o início das capitanias hereditárias, né, quase uma década depois. Hoje é uma questão da ESA bem tranquila para nós. Olha só, ele fala assim, ó, durante o início da colonização do Brasil por Portugal, teve-se a figura política dos governadores gerais. Tranquilo, e ele pede o seguinte, primeiro governador geral, que governou de 1549 a 1553 foi. Então aqui, ó, governador geral, bem tranquilo. Você precisa lembrar qual foi o primeiro deles, né? Então primeiro foi logo quando surgiu o programa, né, com a fundação de Salvador também, a primeira capital do Brasil. E nós temos aqui, ó, o Lourenço da Veiga, ele foi lá o nosso quinto governador, assim, geral, né, que teve esse título oficial mesmo de governador geral, então não pode ser. Depois vem o Dom Luiz Fernandes de Vasconcelos, ele acabou tendo uma história curiosa, né, que a nau que ele viria para assumir aqui, né, o governo geral do Brasil, acabou sendo atacada, ele seria o quarto governador geral. E aí nós temos o Mendes Sá, também foi o terceiro governador geral, um pouquinho antes ali daquela fase da União Ibérica, né, do início da União Ibérica. Bom, depois o Tomé de Souza e o Duarte da Costa. Então muitas pessoas acabam confundindo os dois. Então aqui para você não esquecer mais, Duarte da Costa vem em segundo e o Tomé de Souza foi o primeiro. Então a correta aqui para nós, alternativa D, Tomé de Souza. Tudo bem então, pessoal? Espero que vocês tenham acertado. Qualquer dúvida, mandem para nós. Obrigado e até mais. Pode-se destacar como primeiras providências do governo republicano no Brasil, que começou em 1889 com a proclamação da República e aí vai até 1930, né, com a Revolução de 30. Vamos ver então o que o exercício pede para nós. As primeiras providências. Então a primeira Constituição Republicana, é verdade, ela apareceu. Agora, que estabeleceu o voto universal e secreto, aí isso de fato está incorreto, né? Então não pode ser a letra A. Letra B, promulgação da grande naturalização com o objetivo de amenizar o xenofobismo contra os ingleses pobres, onde já se viu inglês pobre chegar aqui no Brasil, né? Então também não pode ser a letra B. Vamos lá? Letra C, olha que bacana, então é importante, a medida vista como modernizadora, né? Separação entre igreja e Estado, criando os registros civis e extinguindo o padroado. O padroado foi um momento bem marcante ali, que atuou muito durante o Brasil Império, né? E esse padroado já vem de antes, então essa para nós pode ser uma importante, hein? Letra D, reforma financeira com o objetivo de estimular o desenvolvimento da agricultura. Não, nós tivemos uma tentativa de industrialização nessa primeira fase da República, então também não pode ser, né, essa letra D. E a letra E, instituição do centralismo, tá aí a pegadinha, porque não é centralismo, é o federalismo, tá? E a transformação das províncias, aí está correto, né, em estados membros da federação, tá? Então aí o Brasil vira até Estados Unidos do Brasil, República dos Estados Unidos do Brasil, ok? Então a letra E também não pode ser. Portanto, sobra para nós aquela que eu coloquei para vocês no início, que é a letra C, separação entre igreja e Estado, aquela base, né, de um Estado laico, que criou o registro civil e também extinguiu de fato, de vez por todas, o padroado. Então nessa questão, a correta é a letra C, ok? Muito obrigado, até a próxima, valeu! No final do século XIX, a monarquia brasileira estava desgastada politicamente. Nós sabemos disso. Todas aquelas questões pós-guerra do Paraguai, pensamento republicano ganhando força, né? O que resultou numa crise. Beleza, tem alguns pilares dessa crise, né? A questão política, religiosa, militar. Vamos ver como é que a questão vai abordar isso para nós. Sobre os fatos ocorridos durante a crise da monarquia brasileira e proclamação da República, pode-se afirmar que... Então, para você responder essa questão, você precisa se lembrar das crises, da questão militar, da questão política, da questão religiosa, até mesmo do movimento abolicionista, tá bom? Vamos olhar, ó, letra A. O governo monárquico não reagiu à situação difícil que se encontrava.
Não, a monarquia tentou se manter ali no poder, existia um ideal de sucessão, né, com a saída de Pedro II, para a entrada da Isabel, tá? Então essa aqui não aparece como verdade. Letra B, olha só, né? Então essa aqui você jamais poderia pensar em marcá-la. A proclamação da República foi efetivada sem a participação de militares do Exército? Então as forças do Exército eram majoritariamente republicanas, né? Enquanto a boa parte da Marinha era aí uma força que apoiava a monarquia, beleza? Então essa letra B também não pode ser a correta. Letra C, a Igreja Católica foi a única instituição que apoiou o imperador até sua queda? Claro que não, a questão religiosa, do beneplácito, do padroado, então a Igreja deixou de apoiar o império, né? Então vamos riscá-la. Letra D, o Manifesto Republicano já havia sido lançado no final do século XVIII? Não, né? Então o Manifesto Republicano, ele vem ali na década de 60, 70, ele é publicado de fato. Tá bom? Então a conjuração carioca, que vem ali no contexto de Inconfidência Mineira, de conjuração baiana, não tem nada a ver com essa letra D. Bom, se você só eliminando, você já chegaria na alternativa E. Mas, vamos ver. Com a abolição da escravidão, beleza, muitos senhores de escravos passaram a apoiar a causa republicana. Isso está correto. Por que está correto? Porque a República, muitos republicanos, defendiam um discurso de que com a abolição, no caso da República, essa abolição teria indenização. A monarquia não defendia essa indenização, ok? Então, por isso que muitos senhores, né, de escravos apoiaram a República. Beleza? Então, a questão aí, a alternativa correta, a letra E, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Olha que curiosidade, hein? A prova da SPSEX cobrou uma questão muito semelhante, viu? Por quê? Olha essa aqui. O primeiro passo da expansão ultramarina portuguesa foi a conquista de qual região? Então, de fato, né, quando nós falamos desse pioneirismo português, você tem que guardar na cabeça que foi a região ali de Celta. Tudo bem? Então, essa aqui é bem rapidinha, essa resposta, Celta. Essa questão você não pode perder tempo, beleza? Chegou, falou de pioneirismo português, expansão marítima, o caso de Portugal, primeiro local ali por volta de 1413, 1415, né, quando Portugal então chegará em Celta. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, manda para cá. Até mais, abraço. Uma questão um pouco complicada, mas é bem fácil resolvê-la. Por quê? Você precisa saber sobre expansão territorial, sobre interiorização territorial, e às vezes dificulta um pouco para o candidato. Quer ver? Acompanha comigo aqui, ó. Entre os diversos movimentos organizados por particulares de interiorização do Brasil, a partir do século XVII, tivemos um que se notabilizou para a busca de índios para torná-los escravos. Este movimento ficou conhecido como? Então, nós já vamos fazer um grifo aqui, ó, em organizados por particulares. Por que eu estou falando isso? As entradas eram financiadas pela coroa, então não pode ser. Tá? O escravismo de conquista acontecia com muito destaque lá na época do Império Romano. Tá? Então também não entrará para nós. O extrativismo sertanejo não tem nada a ver com a busca por escravos. Então para nós sobraram a letra A e a letra E. A letra A, vocês talvez se lembrem que é aquela busca, né, de bandeirantes também, mas para atacar quilombos, para buscar capturar negros. Né? Então para escravizar esses negros, quilombolas, fugitivos, tá bom? Então não pode ser a letra A. Normalmente essa letra E, ela aparece como bandeirismo de apresamento. E aí a banca acabou usando um outro termo sinônimo, que é este preação, só para dificultar um pouco a questão, tá bom? Então as bandeiras foram organizadas por particulares, tá? Então colonos, em busca de matéria-prima, de mão de obra, tá bom? Ou acabaram fazendo todo esse processo, por isso que vai responder para nós aqui é a letra E. Beleza pura? Então obrigado, até mais, valeu! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Goicoechea e hoje nós faremos a correção dessa questão de expansão ultramarina europeia ali do século XV, XVI. É uma questão pouco subjetiva, nós podemos chegar a algumas conclusões diferentes aqui com a banca. Vamos analisar?
Acompanha comigo, por favor. Ó. No contexto da expansão ultramarina europeia dos séculos XV e XVI, pode-se afirmar o quê? Vamos lá. Letra A. Ao longo do século XV, a exploração do litoral africano rendeu poucos lucros aos mercadores portugueses. Então, o problema é esse poucos lucros aqui, né? Então, essa está incorreta. Letra B. Os espanhóis, ao chegarem à América, perderam o interesse de continuar buscando uma rota para a China? O interesse era a rota para a China? Não, né? Embora houvesse um interesse muito grande dos europeus, né, uma curiosidade para descobrir mais informações sobre esse Oriente, ainda assim a China não era o principal destino, né? O principal destino normalmente eram as Índias, como nós conhecíamos, né? Letra C. Os cristãos novos não puderam participar da expansão portuguesa porque esta era uma atividade desenvolvida somente por quem tinha posse de terras. Não, né? Qualquer pessoa que se infiltrasse aí na expansão, nessas viagens, poderia participar. Então não era apenas por quem possuía, né, essa posse das terras. Então ficamos entre a letra D e a letra E. Bom, em finais do século XIV, a atividade comercial passou a ser importante fonte de renda em Portugal. Tem uma questão, porque ele pede o contexto da expansão ultramarina europeia nos séculos XV e XVI. Quando ele fala do século XIV, ele está fugindo do período. Essa letra D nós vemos como correta, ok? Então vamos ver a letra E. Os nobres portugueses, associados aos cristãos novos, desenvolveram a mentalidade burguesa e capitalista ao longo do século XVI. Então essa aqui, você tem que tomar cuidado que é uma pegadinha. Uma vez que essa mentalidade burguesa, nós normalmente reforçamos lá na fase do café. Né? Ali no segundo reinado, depois vieram os barões, ok? Então esses cristãos novos, se você não se lembra, eram cristãos que se converteram quando chegaram aqui ou na Europa. Normalmente eram judeus, tá bom? Então fica a dica aí. No caso, para nós, a correta será a letra D, né? Já que este contexto aqui da letra E também está incorreto, porque não é ao longo, né, deste século XVI, tudo bem? É posterior. Então aqui pode ser que a banca interprete de uma forma diferente essa letra E, mas para nós a correta de fato é a letra D, ok? Então obrigado pessoal, até a próxima vez!